Olá, meu querido, minha querida, receba um abraço carinhoso do Bispo Henrique de Paula. Nós estamos começando mais um treinamento, agora o treinamento de número 008, o fim da lei. Você deve observar que nós estamos falando muito sobre essas duas divisões que encontramos na Bíblia Sagrada, Velha Aliança e Nova Aliança. Eu vou te explicar por quê. Porque aqui está a verdade mais profunda da Bíblia Sagrada. Os maiores erros, os maiores absurdos que a gente vê na igreja, na pregação do Evangelho nos tempos modernos, aliás, isso já vem desde a época de Jesus, é porque as pessoas não conseguiram entender que a Bíblia está dividida no meio em duas partes principais, não por acaso. Tem ali uma razão de ser. Não foi por acaso. O Velho Testamento é Velha Aliança, a Nova Aliança é outra coisa, é de Jesus para cá. Entendeu? E todas as bênçãos, todos os estudos que a gente vai fazer daqui para frente, as bênçãos que você vai receber da parte do Senhor, dependem de você entender o que nós estamos ensinando aqui nesses últimos dias. Essa divisão, Velha Aliança, Nova Aliança, ok? Nós vimos nos nossos últimos encontros que Deus interage com o homem de forma diferente. Ele tratou, por exemplo, do pecado na Velha Aliança de uma forma, ele foi rigoroso em cobrar o cumprimento da lei. Já na Nova Aliança, ele justifica o homem pecador simplesmente e exclusivamente através da fé. Quer dizer, a gente crê e a gente é abençoado com a justificação. Aos olhos de Deus, nós passamos a ser vistos como justos. Pois bem, hoje a gente vai ver também algo muito importante. A gente vai falar sobre o fim da lei. A lei acabou para nós. A gente lê o Velho Testamento porque lá existem promessas que têm até a ver com a gente, porque são promessas que foram feitas aos descendentes de Abraão e nós nos tornamos, pela fé, filhos de Abraão, quando cremos no Senhor Jesus. Então existem promessas de vitória no Velho Testamento que nós pegamos para nós. E é preciso que se diga também que o Velho Testamento é que nos mostra, e a gente vai ver isso mais para frente, o que é pecado, o que é aos olhos de Deus certo, o que aos olhos de Deus é errado. Então a gente precisa ter o Velho Testamento, de fato, na nossa Bíblia, e são livros inspirados por Deus. Mas o que importa, de fato, para nós, é de Jesus para cá. Porque nós estamos ligados à nova aliança, ao novo pacto que foi estabelecido com a morte do Senhor Jesus. Então hoje, eu quero passar para vocês, dentro, obviamente, da palavra de Deus, que houve essa mudança e que a lei para nós já não tem sentido, que a gente vive agora na graça. Antes de Jesus, a gente chama de período da lei. Depois de Jesus, a gente chama de período da graça. E é o período que nós estamos vivendo nos dias atuais, tá? Pois bem, a Bíblia diz que a lei e os profetas, ou os profetas e a lei, terminaram com João Batista. Esse camaradinho que está aqui, tá? A gente vai chamar de JB, João Batista, ok? É João Batista. Então vamos pegar a nossa Bíblia e eu vou escrever aqui para você ler aí na sua Bíblia. Lucas 16, 16. Eu vou colocar aqui Lucas 16, 16. Tá? Lucas 16, 16. Vamos abrir a nossa Bíblia. Então pega aí a sua Bíblia para a gente ganhar tempo, que hoje tem muita coisa para a gente ler na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz aqui que a lei termina em João,
em João Batista. Vamos ler juntos aqui. Olha, a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam conquistar sua entrada no reino. Ou seja, tá? Até aqui, até João Batista era lei. A lei e os profetas vieram até João Batista, JB. A partir daqui, aí a história mudou, as coisas mudaram. Diz aqui, ó, dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas. O que são as boas novas, né? O evangelho de Jesus, né? Então, de João Batista para cá, passou-se a pregar as boas novas de Jesus. Ok? Pois bem, agora vamos abrir, pega a sua Bíblia aí, vamos abrir agora a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 14, é isso? Versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. Diz o seguinte, vamos lá. Abra aí a sua Bíblia. Aqui a Bíblia já diz o seguinte. Ela diz que o fim da lei é Jesus, né? É Cristo. Capítulo 10, versículo 4. Estou mais lerdo do que vocês. Pronto, está aqui, achei. Vamos lá. Diz assim, olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, observa, a Bíblia diz, tá, em Lucas 16, que a lei e os profetas vieram até João Batista, ou seja, antes de Jesus. A gente sabe que João Batista, ele foi um precursor de Jesus. Ele veio para preparar o terreno para Jesus cumprir o ministério dele. Então a lei vem, a Bíblia diz que termina em João Batista. E aqui a Bíblia Sagrada diz que o fim da lei, ou seja, o fim de fato, de verdade da lei é Jesus. Acabou essa fase da lei. Jesus veio para acabar com a fase da lei e iniciar, através da nova aliança, o período da graça de Deus. Diga obrigado, Jesus. Você está entendendo direitinho? A gente precisa ver outros versículos na Bíblia para que isso possa ficar bem dentro da sua cabeça mesmo. Pega a sua Bíblia, vamos lá, vamos para Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 6, tá? Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Diz assim, olha, acharam aí? Romanos capítulo 7, versículo 6, diz assim: mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Olha que coisa linda, né? Vou ler de novo, gente, olha, versículo 6, Romanos, capítulo 7, versículo 6. Mas agora, ou seja, antes não. Antes de Jesus, não. De Jesus para cá, da cruz de Cristo para cá, tá vendo? Agora, fomos libertos da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, já não fazemos parte mais da velha aliança, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. O que nos aprisionava? A lei, porque a gente não conseguia cumprir a lei se tornou um peso para nós, porque ninguém cumpria a lei, e era terrível aquela sensação de que não cumpríamos a lei de Deus, estávamos sempre debaixo de maldição, porque não cumpríamos a lei. Então o apóstolo Paulo diz aqui, olha,
havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Está vendo? Você consegue entender? Quer dizer, aqui mudou. Nós fomos libertos da lei. Isso é fundamental que você saiba. Vamos mais. Pega a sua Bíblia. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler João 1,17. Vou anotar aqui para ficar mais fácil. João 1,17. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. A gente tem que estar sempre na Bíblia Sagrada, né? Porque a Bíblia, ela é a base da nossa fé. Sabe, tudo que eu tenho ensinado, eu tenho procurado fundamentar muito da palavra de Deus. Porque ninguém pode questionar. Está aí, está na Bíblia. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Né? Ninguém pode dizer que não é assim, está na palavra. Vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 17, diz assim: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, aqui ó, tá vendo? Na velha aliança, Moisés viveu lá na velha aliança, e aqui diz isso, olha, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Está aí, meu irmão, está na palavra. João 1,17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, né, veio com Jesus Cristo. Então você percebe que há, de fato, uma mudança muito radical, que nem sempre as pessoas conseguem perceber. E aí elas cometem erros absurdos. A gente às vezes está ouvindo rádio, ouve tanta besteira, a gente vê bispos, pastores ensinando coisas completamente, sem fundamentação bíblica, coisas erradas, distorções, porque eles não entendem que o que é velha aliança é velha aliança, o que é nova aliança é nova aliança. E hoje a gente está mostrando para você, na Bíblia, que a velha aliança não tem mais sentido para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, verso 1. Vamos abrir a nossa Bíblia. Hebreus 10, 1. Vamos ver o que diz a palavra do nosso Deus. Deixa-me ver. A palavra de Deus é poderosa. Oh, graças a Deus. Deus tem me feito enxergar tantas coisas lindas na palavra. Aleluia. Hebreus 10 diz assim: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Olha só, aqui diz que a lei é apenas um vislumbre do que dos benefícios que viriam mais tarde. Ou seja, a lei, tudo aquilo que foi ensinado antes de Jesus, é apenas um vislumbre, ou seja, é um pouquinho, é uma ideia daquilo que iria acontecer a partir de Jesus, com a vinda do Senhor Jesus. Entende? Bom, Gálatas capítulo 3, agora nós vamos ler os versículos 24 e 25. Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. Tá dando para ver aí? Tá, né? Tá certo, vamos lá. Vamos ler então. Oh, graças a Deus. Gálatas, deixa eu procurar aqui. Acharam aí? Gálatas capítulo 3, nós vamos ler os versos 24 e 25. Diz assim, olha, a palavra de Deus.
Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Algumas versões você vai encontrar aí escrito a palavra aio. A palavra aio significa tutor, tá? O que é tutor? A palavra aio veio dos escravos que naqueles tempos eram responsáveis por cuidar das crianças e conduzir as crianças, cuidar delas, proteger, conduzir as crianças. Então a palavra aio era utilizada para se referir a esses escravos, né, naquela época, e significa tutores. O que é tutor? É exatamente aquele que cuida, aquele que cuida de uma criança, por exemplo, até que ela seja de maior idade, ou que ela esteja se encontrando com o seu responsável, né, direto. Então, a Bíblia Sagrada diz que a lei foi o nosso aio, ou o nosso tutor, entendeu? Agora, já não precisamos mais da lei, porque agora nós já temos Jesus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Diz aqui, olha, desse modo a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, a gente sempre encontra essa palavra, né? Ó, agora, a partir de Jesus para cá. No entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Quer dizer, fica muito claro que nós não estamos mais debaixo da lei. E para encerrar, gente, aqui essa conversa de uma vez por todas, vamos abrir Hebreus 7, versículos 18 e 19. Deixa eu anotar aqui, Hebreus 7, versos 18 e 19, tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar complicado aí, tá? Hebreus 7, versos 18 e 19. Vamos lá para Hebreus mais uma vez. Versos 18 e 19, acharam aí? Olha o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia é tão clara, gente. Eu espero que Deus me use poderosamente para ensinar com clareza o que diz a palavra de Deus, porque é tremendo. Diz assim, olha: assim, o mandamento anterior, ou seja, a lei antes de Jesus, que aqui a palavra de Deus, nessa versão chama de mandamento anterior, é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. Porque ninguém cumpria a lei, ninguém conseguia cumprir a lei, então a velha aliança se tornou fragilizada, inútil. Todo mundo estava sendo condenado, porque ninguém cumpria a lei, não havia quem cumprisse a lei. Versículo 19: pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Então, meus amados, olha, que fique bem claro aqui, que a gente lê o Velho Testamento para a gente é importante, porque ele nos mostra o que é certo, o que é errado aos olhos de Deus. O Velho Testamento tem livros também, né? Todos os livros do Velho Testamento são inspirados por Deus, mas foram escritos para o povo de Israel, num outro tempo, numa outra época. Você pode ler, conhecer as histórias de Davi, de Elias, de Sansão, sabe, tudo bem, você pode ver os milagres lá do Velho Testamento, mas você não está debaixo da velha aliança, do velho pacto. Mudou, agora nós estamos debaixo da nova aliança. A velha aliança para a gente acabou, nós não estamos mais debaixo da velha aliança.
Por isso é que a gente não aceita muita coisa. Por isso você vai ver nos nossos próximos estudos, a gente vai falar sobre muitas coisas, os exageros que a gente vê na igreja, sabe, o radicalismo que a gente vê na igreja, as cobranças pesadas que a gente vê na igreja, que Jesus combateu. A gente vai mostrar Jesus combatendo esses costumes da lei, porque Jesus veio para mudar isso. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nos nossos próximos encontros. Você vai amar, é muito bonito, você vai gostar demais. Bom, para terminar, gente, eu só queria falar o seguinte, que João Batista, pega aí, anota aí, que eu não vou ler agora não, tá? Para a gente ganhar tempo, que nosso relógio aqui já passou da hora, tá? Mateus capítulo 14, versículo 10. Deixa eu botar aqui. Mateus capítulo 14, versículo 10. Fala sobre a morte de João Batista. Quem sabe aqui como João Batista morreu? Quem sabe? Quem sabe, levanta a mão. Quem sabe? Quem sabe? Diga aí bem alto. Como é que ele morreu? Ó. Né? Ó. Né? Ele foi decapitado. Cortaram a cabeça de João Batista. Né? Esse camaradinho aqui, o JB, né? Cortaram a cabeça dele. Isso está em Mateus capítulo 14, versículo 10. Você sabe por quê que Jesus permitiu que ele fosse decapitado? Porque ele representava a lei, ele representava a velha aliança. A cabeça significa comando, ou seja, a lei perdeu o seu comando. Agora é Jesus, tudo novo. Glória a Deus, entendeu? Por que Jesus permitiu que ele fosse decapitado? Ele foi decapitado porque ele representava a lei perdeu a sua força, acabou, não tem mais lei, agora é de Jesus para cá, agora estamos debaixo da nova aliança. Que bonito, né? Você sabe de uma coisa? Nos tempos de João Batista, quer dizer, desde os tempos mais antigos, os grandes profetas, os grandes homens de Deus sempre andaram com um ajudante. E o ajudante de João Batista também se chamava João, né? Era um garoto que acompanhava João Batista e que era o ajudante dele. E João Batista era sempre acompanhado por esse tal de João. E João admirava João Batista, ele era muito respeitado. João Batista era muito respeitado. Ele fazia os batismos no Rio Jordão, e era muito diferente das tradições judaicas, e todo mundo ficava assim perplexo com as atitudes de João Batista. Aí um dia, João, o ajudante de João Batista, viu João Batista dizer assim, olha, anota aí, em Marcos capítulo 1, vê aí na sua Bíblia, do 7 até o 11, tá? Aí, o que acontece? João Batista está lá trabalhando e tal, aí ele diz para João assim, olha, vem aí alguém que eu não sou digno nem mesmo de atar as suas sandálias. Lógico que João Batista estava se referindo a Jesus, mas João Batista também estava se referindo às alianças. A velha aliança não servia nem para atar as sandálias da nova aliança. É um novo tempo. Jesus estava chegando para mudar a história da humanidade. E aí João Batista perde a cabeça, é decapitado, representando o término da lei, e João, que era auxiliar de João Batista, vem e escreve o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, o quarto evangelho da Bíblia Sagrada. Quer dizer, ele deixa de servir a João Batista, a João Batista representa a lei, perde a cabeça, ele vem servir e falar da nova aliança do Senhor Jesus Cristo. Me perdoe, eu passei um pouquinho do horário, né? 4 minutos. Oh, Deus te abençoe. Nos vemos
No próximo encontro, ó, não desiste, não olha para trás, não deixa nada te atrapalhar, porque tem muita coisa boa que você vai aprender através desse treinamento. Fique na graça e na paz.